Bom, vamos mergulhar de cabeça em uma das histórias mais intensas e sinceramente chocantes sobre o primeiro dia de trabalho de alguém. E não é uma história qualquer, ela vem direto do livro de Dois Reis. É basicamente uma passagem de bastão, sabe? Uma sucessão de poder que envolve testes, milagres e um final que é, sem exagero, aterrorizante. E a pergunta que guia tudo isso é bem direta. Como que é o primeiro dia de um profeta? Sério, vamos tentar esquecer um pouco o lado puramente religioso e olhar para essa história do Eliseu como, sei lá, uma prova de fogo de 24 horas. Uma daquelas onde cada passo, cada decisão pode significar a vida ou a morte. Então, a história toda começa no fim de uma era. A gente tem essa relação de mestre e aprendiz, né? O grande profeta Elias e o seu discípulo, Eliseu. E tudo está chegando num ponto crítico, num clímax, que se desenrola numa última jornada juntos. Mas essa jornada, ela é na verdade um último teste. Um teste de lealdade. Essa jornada passa por 3 lugares diferentes. Em cada parada, sejam Gilgal, Betel ou Jericó, acontece a mesma coisa. Elias se vira para Eliseu e basicamente diz para ele ficar ali para não seguir adiante. É como se ele estivesse dando uma chance para Eliseu desistir, sabe? Uma porta de saída. Um teste claro de comprometimento, para ver se o cara estava mesmo disposto a ir até o fim. E a resposta de Eliseu é a mesma, todas as vezes, firme, sem hesitar. Ele faz esse juramento super forte, prometendo que não vai abandonar seu mestre. E essa repetição é o ponto principal aqui. Ela mostra uma lealdade assim, à prova de tudo. Deixa claro que Eliseu estava 100% comprometido, tanto com o seu chamado quanto com Elias. Certo. Lealdade de Eliseu, mais do que provada. Agora, o palco está montado para uma das passagens de poder mais espetaculares que se pode imaginar. A gente está falando da partida de Elias, uma partida milagrosa, em chamas. E olha só a cena, eles chegam na beira do Rio Jordão e Elias faz um último milagre. Ele pega o manto dele, que era o grande símbolo da sua autoridade como profeta, bate na água e o rio se abre no meio. Eles atravessam em terra seca. Isso é muito mais que um truque, né? É uma demonstração clara do poder que Eliseu está prestes a receber. Depois que eles atravessam, Elias pergunta para Eliseu o que ele pode fazer por ele. E a resposta de Eliseu é ousada, para dizer o mínimo. Ele pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Mas atenção, isso aqui é super importante. Não é que ele queria dobro do poder. Porção dobrada era o termo para a herança do filho mais velho, do herdeiro principal. Então, o que Eliseu, que nem era filho de Elias, estava pedindo era para ser reconhecido oficialmente, legalmente e espiritualmente como sucessor número 1. Elias concorda, mas impõe uma condição bem difícil. A herança não seria simplesmente entregue de bandeja, ela precisava ser testemunhada. Ou seja, Eliseu tinha que estar ali, de olho, totalmente presente e atento no momento exato em que a transição acontecesse. A tensão aqui, só aumenta. E então, acontece, no meio da conversa, enquanto eles caminham, de repente uma carruagem de fogo com cavalos de fogo aparece e separa os dois. E Elias é levado para o céu num redemoinho. E o Eliseu? Ele vê tudo. A condição foi cumprida. Ele acabou de testemunhar o impossível. Elias se foi, mas o manto dele caiu no chão. E esse é o primeiro momento de Eliseu como novo profeta. Ele tem o símbolo do poder nas mãos. Mas será que ele tem o poder em si? Fica a dúvida no ar. Eliseu pega aquele manto, volta para a beira do Jordão e faz exatamente a mesma coisa que o mestre dele fez. Ele bate na água. E tal como antes, as águas se dividem. Não tem como negar. A transferência de autoridade foi direta. O poder de Elias agora está de fato com Eliseu. E não é só isso. Um grupo de outros profetas estava assistindo tudo de longe. Quando eles veem o milagre acontecer de novo, não resta mais nenhuma dúvida. Eles reconhecem na hora a transferência de poder e se curvam diante de Eliseu. A autoridade dele foi confirmada publicamente pelos seus próprios colegas. A posição dele como novo líder está consolidada. Beleza. Com a autoridade estabelecida, Eliseu não perde tempo. Ele já coloca a mão na massa. E o seu primeiro ato como profeta principal é um milagre de cura, de provisão, para uma comunidade que estava precisando muito. O pessoal da cidade de Jericó chega até ele com um problema bem sério. A localização da cidade é ótima, mas a água é ruim, contaminada. Isso deixa a terra improdutiva, estéril e está causando doenças até morte. A solução de Eliseu parece simples, mas é cheia de simbolismo. Ele pede uma tigela nova com sal.
A tigela nova significa um começo novo. O sal, um agente de purificação. Aí ele vai direto na fonte do problema. Lá na nascente da água, joga o sal e declara que a água está purificada para sempre. É um ato de poder que literalmente traz vida de volta. Até agora, a gente viu lealdade, poder milagroso, cura. Parece uma história bem positiva, né? Só que o primeiro dia de Eliseu ainda não terminou. E o que acontece em seguida é o evento final. E é chocante. Revela um lado assustador da sua nova autoridade. Quando ele está saindo de Jericó, a caminho de Betel, Eliseu é cercado por um bando de jovens. Eles começam a zombar dele, a tirar sarro. O insulto que eles gritam tem um peso enorme. Chamar ele de careca não era só uma ofensa pessoal sobre a aparência, era um jeito de desrespeitar a autoridade de um profeta. E o suma daqui era uma gozação direta com a forma como Elias subiu aos céus. Eles não estavam só insultando um homem, eles estavam zombando do poder divino que ele representava. A reação de Eliseu é imediata e é severa. Ele não discute, não ignora, ele se vira, olha bem para eles e lança uma maldição, usando a autoridade divina que ele tinha acabado de receber. E o ponto aqui é crucial. Não foi um ataque de raiva pessoal. Foi um ato feito em nome do Senhor, uma defesa da honra do seu ofício. E a resposta a essa maldição é instantânea. E vem da natureza. Do meio do mato ali perto, saem duas ursas. A fúria da natureza foi invocada, e o resultado vai ser terrível. As ursas atacam o grupo e simplesmente destroçam 42 daqueles jovens. O número é específico e é brutal. E aqui a gente vê o contraste, né? O mesmo poder que purificou a água e trouxe vida para uma cidade inteira, agora traz uma morte violenta para quem zombou do mensageiro de Deus. E é assim que termina o primeiro dia de Eliseu. Pensa só, ele provou sua lealdade, herdou um poder divino, curou uma cidade e aniquilou quem o desafiou. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável, né? O que essa história diz sobre a natureza do poder? É uma força para fazer o bem, para destruir, ou as duas coisas? O primeiro dia de Eliseu deixa bem claro que essa autoridade é uma faca de dois gumes, capaz de criar e destruir com a mesmíssima facilidade.